Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula vamos falar de dois temas. Vamos começar falando sobre licitação, veremos seus fundamentos, princípios, as noções básicas orientadas pela Lei 866 de 93. Em seguida a gente vai falar também mais especificamente sobre a TI, a importância do seu planejamento, principalmente como suporte aí às ações estratégicas da empresa, nesse mundo globalizado, aí, né, uma TI global, transnacional. Tá? Bom, vamos começar então com licitação, né? E já vamos direto para o conceito aqui. O que é licitação? Segundo Mello, a licitação é um procedimento de disputa entre os interessados a obter relacionamento de conteúdo patrimonial com entidades governamentais e tem como objetivo a seleção da melhor proposta às conveniências públicas. Então, a licitação é a disputa entre empresas para estabelecer ali um contrato, uma parceria, né, comercial com um órgão público. No Brasil, a licitação tem status de princípio constitucional, né, de obediência obrigatória pela administração pública, direta e indireta, na União, nos estados, no Distrito Federal e municípios. Né. O pilar regulatório para as licitações é a Lei 8666 de 93, conhecida como Lei das Licitações. O processo licitatório é um trabalho bastante intenso, bastante pesado. E deve ser assim mesmo, né? A gente está falando de mexer com dinheiro público. Então vai ser um trabalho intenso, cuidadoso, para evitar erros, né? Evitar ilegalidades ali. Ele é dividido em duas fases. Quando uma necessidade da administração pública precisa ser atendida, né? Aí inicia-se a fase interna, né? Ou a fase preparatória do processo licitatório, que consiste na preparação e no planejamento do objeto e da forma da sua contratação. É tudo aquilo que ocorre antes da publicação do edital, ou seja, a definição do tipo da modalidade da licitação, a elaboração do edital, importantíssimo, a verificação da disponibilidade orçamentária, entre outras coisas, né? Você quer atender a necessidade, você precisa ter orçamento também. Uma vez concluído o processo interno, a gente vai para a fase externa, né, do processo licitatório. Ela se inicia com a publicação do edital de licitação, ou seja, é o momento em que se tornam públicas todas as informações, todas as regras para a participação dos concorrentes, de quem quer concorrer ali a essa oportunidade. É a partir daí que acontece a habilitação e a apresentação das propostas de preços, de documentação, o julgamento, a homologação e outras coisas mais. Essa fase se encerra com a assinatura do contrato com o vencedor, né? Então, com a publicação do edital vai ter a concorrência, com tudo ali estabelecido conforme o edital, e quem ganhar assina o contrato, né, com esse órgão público, né? Bom, então resumindo, a gente tem fase interna, preparação e planejamento do objeto e da forma de sua contratação. Fase externa, publicação do edital de licitação, tornando públicas todas as informações e regras para a participação da licitação. O edital é o documento mais importante desse processo de licitação. Nele devem estar todas as regras e exigências que devem ser observadas pela comissão de licitação ou pregoeiro, aí vai depender da modalidade. Existem itens que devem necessariamente constar dos editais de licitação, por exemplo, objeto a ser contratado, as condições para participar, os critérios e procedimentos de julgamento das propostas, os requisitos da habilitação do licitante, entre outros. Isso tudo tem que estar muito claro, para não levar esse processo licitatório por água abaixo, né? Também o edital não pode conter características que comprometam o caráter competitivo do processo. É importante também que não seja omisso ou impreciso ou conter regras não pertinentes ao objeto e às formas de contratação para não ser impugnado, né? E por isso que tem que estar tudo correto. Imagina um concorrente que perde, para ter uma nova oportunidade, ele vai fuçar para achar
alguma coisa que pode levar à impugnação. Isso acontece o tempo todo. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Digamos então que o edital ele faz a lei entre as partes, pois vincula os participantes ao instrumento convocatório. Assim, seus termos devem ser observados até o final do certame. Tá? Então, vamos lá. O que é o edital de licitação? É o ato convocatório onde estão registradas pela administração pública todas as regras e condições para a contratação de fornecimento de produtos ou serviços. Quais os objetivos, né? Dar publicidade à licitação, identificar o objeto licitado e delimitar o universo das propostas, circunscrever o universo de proponentes, estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas, regular os atos e termos processuais do procedimento, fixar as cláusulas do futuro contrato. Todo processo licitatório deve estar ancorado nos seguintes princípios. Princípio da isonomia, tratar todos os participantes igualmente, sem tratamento diferenciado, privilégios ou discriminação. Princípio da legalidade, a administração deve agir sempre de acordo com o que a lei permite, né? O cidadão, você age de acordo com o que a lei proíbe, quer dizer, você não vai fazer o que a lei proíbe. Já a administração pública, ela tem que agir com o que a lei, com o que o direito administrativo permite ela fazer. O princípio da impessoalidade, que obriga a administração a observar critérios objetivos em todos os procedimentos das licitações, para não ter qualquer subjetivismo, né, com vistas aí ao cumprimento do interesse público, né. Princípio da moralidade, a administração pública deve pautar todos os seus atos pela honestidade, moral, ética e bons costumes. Princípio da igualdade, relacionado ali com o princípio da isonomia, né? É uma igualdade aqui mais formal, né? Busca, né? que se busca escolher a melhor proposta na licitação e assegurar aos licitantes a igualdade de direitos. Princípio da publicidade está associado à transparência. Princípio da probidade administrativa, decorre do princípio da moralidade, né? Exige que a administração haja sempre com boa fé, de maneira reta e proba. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é importante, significa que o que está disposto no edital deve ser respeitado, e essas são as regras previamente estipuladas e devem ser seguidas tanto pela administração quanto pelos concorrentes, né, pelos licitantes. Princípio do julgamento objetivo, pregoeiro ou a comissão de licitação deve obedecer os critérios descritos no edital da licitação no momento de seus julgamentos. Esse rol de princípios está contido no artigo 3º da Lei 8666 e, em termos práticos, é importante destacar a questão da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. As licitações buscam selecionar a proposta mais vantajosa, nem sempre a de custo menor, e também a que melhor atenda ao interesse público, né? Então, a mais vantajosa e que atenda ao interesse público nem sempre é a mais barata, né? Deve-se pensar em economicidade e eficiência, né? Como fazer isso, né? Escolher essa proposta vantajosa nem sempre é trivial, né? A imagem apresentada aí na tela mostra alguns critérios que podem ajudar a seleção da melhor oferta, né? Seleção da melhor oferta ali de um processo licitatório, né? A primeira dica aí, se possível, a de menor custo. O custo não envolve somente o valor da aquisição, como a gente falou, mas também tem manutenção, treinamento, né? Ter eficácia. A proposta deve atender aos requisitos mínimos de exigibilidade, a necessidade do órgão requisitante e demais critérios do edital. Critérios de qualidade, verificar se atende aos critérios mínimos de qualidade, seja na prestação de serviço ou em fornecimento de material, né? O desenvolvimento nacional sustentável é uma política aí que tem que ser observada.
propostas que impulsionam o desenvolvimento nacional sustentável terão prioridade sobre as demais. Né? Isso é algo importante, todos os itens, claro, né? Mas eu estou aqui falando do quarto item e que deve ser levado a sério. Né? De acordo com a Lei 8666 de 93, né? Especificamente ali no seu artigo 6º, a definição dos itens de licitação obrigatória é a seguinte: obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Né? Então esses são itens que têm licitação obrigatória. Administração pública às vezes precisa tem a necessidade, e aí você vê todo esse processo aí, precisa saber pedir bem, né? Porque vai estar no edital, depois do contrato assinado, o contrato tem que atender essa necessidade da administração. A Lei 8666, ela também estabeleceu, né, aí já no seu artigo 22, as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Tá? A modalidade concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Tá? Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, né? Observada a necessária qualificação. A modalidade de convite, carta convite, né? Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então você vê todo o cuidado ali para atender aqueles princípios que a gente falou lá atrás. Concurso, modalidade de licitação entre os interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Leilão, modalidade entre os interessados para a venda de bens móveis inservíveis, né, que não servem para administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, né, ou para alienação de bens e imóveis. Tá? Bom, as modalidades mais importantes são determinadas em função dos limites de valor. Né? Então, obras e serviços de engenharia, a gente vai ter, para a modalidade de convite, vai ser até 330 mil. Né? Então, assim, até um valor de 330 mil, obras e serviços de engenharia vão ser por convite. Até 3 milhões e 300 mil, tomada de preços. Acima de 3 milhões e 300 mil, concorrência. Já compras e serviços, demais compras e serviços, a modalidade de convite vai para valores até 176 mil, tomada de preços para valores até 1.430.000 e concorrência acima de 1.430.000. Aí eu chamo atenção aqui para esses valores que eles foram atualizados em 2018, ano passado, né, com um reajuste de 120%,
né, feito depois de mais de 20 anos. Então ficou muito tempo com os valores anteriores e agora em 2018 eles foram atualizados para esses valores que estão que eu falei aí. Tá? A lei também prevê hipóteses de dispensa de licitação, no artigo 24, né? E também de inexigibilidade de licitação, no artigo 25. A dispensa ocorre em situações excepcionais estabelecidas em lei e possibilita a celebração direta de contrato entre a administração e o particular. As contratações por dispensa também possuem valor máximo, que é de 10% do previsto na modalidade convite, que a gente viu os valores aí anteriormente, né? Bom, então de acordo com a Lei 866, é possível a dispensa de licitação em casos como obras e serviços de engenharia no valor de até 33 mil, demais serviços e compras no valor até 17.600, caso de emergência ou calamidade pública, entre outros. Pode ver que aí é 10% do valor que a gente acabou de ver e que foram atualizados, né, foram revistos em 2018. A inexigibilidade, por sua vez, ocorre quando há inviabilidade de competição, né, por algum motivo, né? Pode haver apenas um fornecedor do produto que eu estou querendo comprar, que estou querendo adquirir, do serviço que eu estou querendo adquirir. A exclusividade aí deve ser justificada, não é simplesmente dizer que só aquela empresa tem e pronto. Tem que ser justificado, tem que ser comprovado por meio, por exemplo, de um atestado disso aí. Tá? Bom, então esses foram os conceitos aí, a gente falou sobre as licitações do setor público, e nesse caso é importante saber que para as contratações de TI existem instruções normativas próprias, né, para essa contratação de TI. Então tem outras INs, que a gente chama, instruções normativas, que permeiam ali os contratos estabelecidos entre a administração pública e para adquirir serviços de TI. Tá? Então agora a gente vai falar sobre, pegando esse quase gancho aí das licitações para serviços de TI, a gente vai falar do planejamento da TI para suportar os objetos estratégicos das organizações, especialmente para as empresas cujo negócio é global, né? Seja do setor público, mas especialmente para o setor privado. Com a globalização, né, que continua em pleno vapor, aí, as definições estratégicas das organizações têm muitos desafios a serem enfrentados. As fronteiras, as distâncias tornaram-se fluidas e não podem ser barreiras para os seus negócios. Além disso, atualmente, os desafios trazidos pelas diferenças políticas, culturais, de costumes, já que, digamos, não existem fronteiras, elas têm que ser superadas, essas barreiras, né? A TI se torna, então, muito importante para a superação de algumas dessas barreiras e deve estar focada para o alcance dos objetivos estratégicos e negociais da organização. Isso é um mantra, né? Com a TI alinhada ao planejamento estratégico da organização, estabelece pelo processo do planejamento de negócio e de TI um projeto conceitual de uma arquitetura de TI que, de maneira geral, inclui, né, os seguintes componentes, né? A plataforma de tecnologia, internet, intranets, extranets, né, elas fornecem infraestrutura computacional de comunicação para apoio negocial, recursos de dados, bancos de dados operacionais especializados, né, eles permitem o armazenamento, a recuperação de dados e informações, e informação é um ativo importantíssimo para as organizações. Arquitetura de aplicativos, né, aplicativos de TI projetados com arquitetura integrada de sistemas empresariais. Organização da TI, estrutura organizacional da função de sistemas da informação, né, projetado para alcançar as variáveis estratégicas de negócio. Uma estratégia global de negócios de TI que as grandes empresas estão adotando é a estratégia transnacional. Estratégia transnacional. O que é isso, né? O que eu estou falando aqui, né? Nesse contexto nosso? Esse negócio da empresa na estratégia transnacional
depende fortemente dos sistemas, está aí na tela, né? Depende fortemente dos sistemas de informação e tecnologias da internet para a integração de suas atividades de negócio em todo o mundo. Então, uma empresa transnacional utiliza uma arquitetura cooperativa e integrada de hardware, software, suportados pela internet, principalmente, para sua plataforma de TI. Bom, basicamente a gente está falando do compartilhamento de dados, de informações, de infraestrutura, né, de redes de computadores. Né? Entenderam aí o que é essa estratégia transnacional? A gente tem outras abordagens, como a estratégia denominada internacional, né, onde as filiais, aí, as subsidiárias estrangeiras são autônomas, né? Porém, novos processos, produtos e ideias são dependentes do seu escritório central. Né? Já a global tem uma certa centralização, né? Mais forte essa centralização da administração das suas operações, ficam ali nos escritórios centrais da empresa. Né? Na estratégia internacional, a gente teria unidades de sistemas de informação descentralizadas, onde cada subsidiária tem sua própria unidade dependente. Isso pode gerar uma redundância, né, que não é nada econômico. Na global, temos uma abordagem mais centralizada, com o sistema de informação comandados nos escritórios centrais, pode ter um certo engessamento ali da coisa. Aí, uma empresa com estratégia de negócio e TI transnacional usa um ambiente cooperativo, né, com o uso de uma arquitetura de TI que envolve hardware, software, organização de maneira totalmente integrada. Então você vai ter, se uma das filiais ou a matriz possui um serviço, um software importante para a organização, todos vão poder usar não precisa replicar isso tudo, né? Isso é um exemplo. Então, basicamente, a gente está falando de 3 abordagens: internacional, global, transnacional. O foco aqui é transnacional, né? A comparação é feita é apresentada nesse quadro, apresentado aí na tela. Vocês podem dar uma observada melhor. Aí chama atenção, vamos mais das características da tecnologia, né? Você tem na abordagem, na estratégia internacional, você tem sistemas autônomos, descentralizados, só que sem padrões, né? Confiança intensa nas interfaces, múltiplos sistemas, alta redundância, duplicação de serviços, operações, falta de sistemas e dados comuns, né? Depois, para fazer essa mineração, esse cruzamento de dados complica bastante. Na global, a descentralização é regional, depende de interface, um pouco de consolidação das aplicações e uso de sistemas comuns, né? Você já tem uma certa integração, duplicação reduzida de operações, alguns padrões de TI mundiais, né, usados mundialmente ali. Na transnacional, você tem uma tecnologia da informação com característica logicamente consolidada, fisicamente distribuída, né, conectada à internet. Isso é importante, né, logicamente consolidada, fisicamente distribuída. Recursos de dados globais comuns, sistemas empresariais globais integrados, internet, intranet e extranet, aplicações baseadas na web, política e padrões de TI transnacionais. Isso é interessante também. Bom, muito bacana, mas talvez não seja nem preciso eu dizer aqui que manter essa estratégia de TI, não precisa ser só a transnacional não, as 3, né? Mas especialmente a transnacional, manter isso em pleno funcionamento, prezando pela segurança cibernética, pela segurança da informação, de redes, enfim, vai exigir dessas empresas investimentos, vai exigir expertise da TI, né? Vai exigir muita proteção, né? Além disso, depende também dos requisitos negociais decorrentes da natureza do negócio da empresa, dos seus concorrentes e dos fatores ambientais, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, um exemplo dado no material inclusive, uma companhia aérea, redes de hotéis que tem clientes globais, né? Ou seja, clientes que viajam aí mundo afora, coisa boa, né? Companhias como essas, elas, para se manter viva, elas vão ter que buscar vantagem competitiva. De que forma? Elas precisam ter capacidade tecnológica,
global, uma tecnologia robusta, né, para um processamento de transações online, serviço rápido desse processamento, de forma segura e adequada para atender os seus clientes, né? Não é fácil, às vezes a gente pessoalmente vê que algumas não conseguem alcançar isso, né? Bom, e aí a gente entra nessa questão quais são esses direcionadores de negócios para a TI. Então, os clientes globais, como eu disse ali, eles são também direcionadores, quer dizer, é um negócio que faz com que a TI tem que estar alinhada ao planejamento estratégico, então esse negócio direciona ela para atuar. Então, no caso dos clientes globais, a TI ajuda a fornecer serviços rápidos e adequados. Podemos citar outros 4 direcionadores aí também. No caso, os produtos globais, onde a TI global pode ajudar a administrar o mercado global e controlar a qualidade dos produtos, que são os mesmos no mundo todo, né, ou montada por subsidiárias de diversos países. Operações globais, a TI global pode apoiar a flexibilidade geográfica necessária quando por qualquer motivo é vantajoso que partes de um processo de produção sejam designadas a subsidiárias de outros países. Motivo econômico, por exemplo, né? A gente vê casos de que parte de um processo é mais barato ser feito em outro país, né? Por questões diversas. Recursos globais, o uso e o custo de equipamento comuns, instalações e pessoas que são compartilhados por subsidiárias de uma companhia global, pode ser rastreado pela TI global. Colaboração global, outro direcionador. A colaboração entre os funcionários da empresa com o compartilhamento de conhecimento, experiências, pode ser facilmente apoiado pela TI global. Tá? Bom, gerenciamento de toda essa TI global, envolvendo hardware, software, recursos de dados, redes de telecomunicações, que apoiam operações de negócios globais, são tecnicamente complexos, mas também há outros fatores não tão técnicos que impactam esse gerenciamento. Como exemplo disso, a gente pode ver altos custos de alguns países para aquisição de hardware, por exemplo, falta de assistência técnica especializada, falta de recursos e serviços, falta, restrição política de acesso à internet, que incrivelmente ainda hoje a gente tem isso, né? Outra questão importante que está aí na crista da onda é o fluxo de dados transnacionais. É uma questão importante porque os dados de negócio são transmitidos pelas redes de telecomunicações por diversos países. Há discussões entre diversos países a respeito sobre essa transmissão de dados, além das suas fronteiras, se isso é ou não uma violação de soberania nacional, né? Também há questionamentos de alguns países quanto à violação da legislação de privacidade. Inclusive, é por isso que eu falei que é importante esse tema, ele é pauta dos debates no nosso país hoje em dia, com a Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor aí em maio de 2018, né? E vem impactando gigantes da área de tecnologia. A gente tem notícias aí do Google, Facebook e outras, empresas globais aí. E também, além dessa regulação geral da proteção de dados da União Europeia, vai entrar em vigor em 2020, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muito relacionado com a União Europeia aí, né? Com as novas regras, as empresas devem se apressar para adequar seus sistemas, ações, metodologias, enfim, tem que ver essas regras e atender. E não é um trabalho só da TI, não. É um trabalho que envolve todas as áreas e isso está ficando cada vez mais claro nos debates. A gente vai falar disso em outra oportunidade também, né? O fato é que a internet é uma realidade, transformou a sociedade e isso não tem mais volta. Esse quadro aí ele apresenta o uso da internet no mundial, é algo gigantesco que só cresce e mesmo assim, por incrível que pareça, alguns países ainda restringem, ou parcialmente, totalmente, censurado ou não, esse acesso à internet. Aí vem questões até de mantimento, de manutenção do poder, né? Um cidadão bem informado
talvez não concordasse com o governo que ele tem ali. Por isso que alguns países aí trabalham nisso aí, nessa censura, nessa restrição. Bom, a gente vê então que o cenário é complexo, deve ser bem planejado, de acordo com características da empresa, como negócio da organização, ambiente externo, né? Os aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, legislativos, são o ambiente externo, a organização. Ambiente interno, né? Suas forças, suas fraquezas, oportunidades, a matriz SWOT ali, para quem já trabalhou com isso. É importante um planejamento da infraestrutura de TI a ser construída e mantida na organização, sempre tendo em mente a TI deve estar alinhada com o planejamento estratégico da instituição. Falei que isso é um mantra, a gente sempre repete isso. Deve ter governança, gerenciamento de seus recursos e projetos, né, voltados para levar a instituição a atingir os seus objetivos negociais, seus objetivos estratégicos, né. Para encerrar, vamos ver aqui 6 questões sobre as quais a empresa deve refletir quanto ao uso da TI em seu ambiente no momento da tomada de decisão, né? Primeira coisa, quanto deve ser gasto pela TI para alcançar os objetivos? A gente tem que procurar não gastar nem mais nem menos, gastar o que se deve, né? Em quais processos empresariais esse dinheiro será aplicado? Quais os recursos da TI precisam abranger toda a organização? É muito tentador para quem é da TI, às vezes, quer abraçar o mundo, né? A gente vê hoje no serviço em nuvem, você vai contratar um serviço em nuvem, o cara te oferece diversos serviços. Às vezes você precisa de um serviço ali, você tem que se segurar para não falar, eu quero isso também, e aí o dinheiro vai para o ralo. Quais os níveis de serviço a empresa irá prover? Isso é importante também. Quais os riscos da segurança e privacidade a empresa está disposta a aceitar? Falei da LGPD agora há pouco. Vai depender do negócio da empresa, até onde ela vai se preocupar, vai atuar. Quem será o responsável interno pela TI caso alguma falha aconteça? Isso dá até arrepio, né? Quem será o responsável interno pela TI caso alguma falha aconteça? Quem vai ser o cara que vai responder? Quem vai ser o cara que vai... Chama o fulano que deu problema aqui, né? Isso é arrepio. Mas assim... Hoje em dia a gente está vendo que a TI não pode ficar mais sozinha, não. Muitas responsabilidades são dadas à TI, mas as outras áreas têm que participar. Como eu falei na LGPD, isso está ficando cada vez mais claro. Não é um problema só da TI, é um problema de todo mundo, né? Eu estou usando aqui problema, mas não é questão de problema, não é uma questão, né? É uma preocupação, há uma regulação que precisa ser seguida, enfim. Então é isso, pessoal, a gente viu os conceitos do processo licitatório e depois vimos, digamos, o foco central da discussão das empresas com estratégias transnacionais, usando os ambientes cooperativos, né? Compartilhando infraestrutura, dados e informações, seja com as suas filiais, seja com os seus fornecedores, com os seus consumidores, clientes, né? Enfim, e toda a estratégia que a TI tem que ter para prover, para implementar esse ambiente tão complexo e ajudar, suportar a organização a atingir o seu planejamento estratégico, continuar competitivo num mercado, digamos, violento, né, cruel, sempre tentando inovar e criar condições para atrair mais negócio, mais consumidores e crescer nesse mundo globalizado. Não é fácil, não. Pessoal, espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula.